Dependendo de uma ordem, o senhor coloca a transição para jogar os próximos jogos do Brasileiro. Queria que o senhor falasse sobre essa partida, sobre tudo que aconteceu e sobre o futuro do Campeonato Brasileiro. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Márcio, em primeiro lugar é razoável que seja dito isso por conta da indignação, né? Nós tínhamos um jogo na mão, tomamos um gol aos 45, mas tivemos duas situações de pênalti, uma existente para o Grêmio e outra não existente contra o Grêmio. Só foi assinalada contra o Grêmio. Então esse ambiente gera um ambiente de indignação. Essa é que é a verdade. A indignação tem posições fortes e tem que respeitar isso. Quer dizer, quem está no processo, quem está por dentro do trabalho, quem tem responsabilidades do trabalho, quem leva o assunto a sério, quem tem compromisso com uma efetividade de resultados, com uma trajetória como tem com essa comissão técnica, os jogadores do Grêmio, quando acontece uma situação dessa natureza, tu fica indignado. E a indignação tem reação forte, sim. Acho natural que seja colocado um tema dessa natureza na ordem do dia. O que vai acontecer, eu não sei. Por uma razão muito simples, porque tu joga praticamente toda uma possibilidade fora por um erro de arbitragem. E pior, é um erro de arbitragem que tinha recursos de visualização, seja no lance do empurrão que o Ferreira tomou pelas costas, seja no lance de revisão que poderia ter sido feito no pênalti do Internacional. Vamos combinar, tem elementos de revisão. O Grêmio já pediu várias vezes, já fez encaminhamentos à CBF, já fez documentos nesse sentido para um protocolo, para mudança de uma situação de arbitragem, corrigindo, inclusive, dando responsabilidades exclusivas da profissão de árbitro de futebol e não apenas um árbitro ocasional que reparte outras atividades com esta. Nós estamos vivendo neste ano de 2020 e 2021, nessas duas temporadas que agora está iniciando, uma situação que é clara no futebol brasileiro, uma desqualificação da arbitragem. Não é de hoje. Não é de hoje, é uma desqualificação da arbitragem. Isso deslegitima resultados, isso compromete resultados, e isso tem responsável, e isso tem que ser avaliado. Isso tem que ser avaliado. Só vou anunciar uma coisa, todas as questões que o Renato levantou, escutei a sua entrevista, estamos aqui, eu e o Paulo, e eu estou hoje falando em nome do Grêmio, porque a repercussão disso é uma situação muito, muito grave, muito séria. A proposta que o Renato faz é uma situação muito grave, mas uma coisa eu vou dizer. Uma coisa já é absolutamente certa, o Grêmio não vai fazer nenhum protesto, o Grêmio não vai fazer nenhum documento à CBF, o Grêmio não vai fazer nenhuma solicitação à arbitragem brasileira. Por quê? Porque a última vez que fiz uma solicitação mais pesada, que nós tivemos uma notícia aberta para todo mundo, né, eu sofri um processo disciplinar, um processo punitivo lá na CBF, por uma notícia depois de 2 meses do jogo contra o São Paulo, por conta de uma notícia que dei dos passos que o Grêmio iria seguir. Ou seja, o Grêmio iria tomar várias atitudes, várias formas de resultado, e o Grêmio não tomou tudo aquilo que anunciou, o Grêmio fez. E entenderam que isso foi ofensivo. E da onde partiu isto? Partiu exatamente da Associação dos Árbitros, da Associação Nacional dos Árbitros, da sua entidade corporativa. Nós chegamos à conclusão de que não adianta mais, ou se tem efetivamente uma mudança clara, drástica, uma mudança inclusive de conteúdo, uma mudança de forma de qualificar a arbitragem e também uma mudança nos protocolos do VAR, porque o VAR está ali para ser visto, não está ali simplesmente para... Então não se mexe nisso, porque na verdade um diz lá, o outro aí, e o cara que tem a ferramenta para olhar não olha. Então para que serve isso? Se a ferramenta está ali para ser vista, se a ferramenta está ali para ser exatamente a ter capacidade de tirar dúvidas. Porque se há reclamações, não custa nada, 1 minutinho, vai ali, olha e examina. Então, na verdade, uma coisa só de tudo isso, todos os cenários propostos, nós vamos examinar, vamos avaliar. Mas uma coisa, fiquem tranquilos, os responsáveis da arbitragem brasileira e também os árbitros brasileiros, o Grêmio não fará absolutamente nenhuma reclamação formal. O Grêmio não pedirá também que seja visto mais uma vez como o VAR trabalhou. Sabe por quê? Porque é tão claro, tão vergonhoso, tão nítido, os erros cometidos com a possibilidade de revisar através simplesmente de uma ida na televisão, que o Grêmio chegou à seguinte conclusão: não vale mais a pena estar questionando esse tipo de situação por uma absoluta inépcia, por uma absoluta incompetência, por uma absoluta incapacidade de resolver bem lance dessa natureza, tendo o instrumento para resolver, que é exatamente a televisão. Então, a única coisa que neste momento eu noticio, fiquem tranquilos, o Grêmio não formulará nenhum documento pedindo qualquer situação de esclarecimento, porque o resultado, o prejuízo e o tamanho do prejuízo já está feito pela arbitragem brasileira.
Presidente, o Renato mostrou uma indignação muito forte com a arbitragem, mais uma vez por conta do aspecto do VAR, a forma como o VAR é utilizado, e disse que se o senhor autorizar, ele terminaria o Campeonato Brasileiro com o time de transição em campo. O que o senhor tem a falar a respeito dos acontecimentos de hoje no Beira-Rio e dessa ideia do Renato, até como um voto de protesto, né, uma ação de protesto terminar com os jovens? Matheus Dávila, Band. Olha, Matheus, eu acabei de responder isso na integralidade, eu acho que não temos nada mais para repetir, né? Acho que já fica respondido. Até dentro disso, presidente, colocado pelo Renato, perguntado pelo Matheus na questão anterior, o Grêmio realmente vai estudar essa possibilidade, porque o Renato, por ele, já está definido. Acho que o Grêmio vai colocar o time de transição a partir do jogo contra o Flamengo na quinta e pensar só em Copa do Brasil. O senhor faria isso? O senhor está propenso a fazer isso? É uma decisão que o clube pode tomar ou fica muito mais nas palavras do Renato pela indignação, o calor do jogo? E uma outra questão para o senhor é o seguinte, o Renato há pouco falou do empresário do PP. Qual é a relação Grêmio e empresário do PP neste momento? É o André Silva aqui da Gaúcha. Quanto à primeira parte está respondida já não tem mais o que repetir, quer dizer, a indignação é um momento que se colocam posições fortes e depois se examina, mas o resultado de tudo isso o Grêmio já deu, aqui não vai fazer nenhuma reclamação. Quanto à situação do representante do PP, é uma pessoa com quem se relaciona com o Grêmio, se relaciona bem, estamos tratando nesse momento de uma possível negociação, sim, e ele é um dos responsáveis pela negociação, que pretendemos concluí-la no momento oportuno e também anunciar no momento oportuno, se por acaso as coisas andarem. Presidente, fora todas essas questões aí que estão sendo colocadas pelos meus colegas, tem o fato que o Grêmio não venceu no Campeonato Brasileiro nenhum dos times que estão na ponta, na parte de cima. Dos 5 times que disputam com o Grêmio não venceu nenhum. O Grêmio tem só empates e derrotas. O quanto isso está prejudicando o Grêmio nessa campanha, nesse momento, e hoje acontecendo mais uma vez. Por que isso está acontecendo, presidente? Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Está acontecendo porque nós não vencemos, então não tem como fazer diferente. Se nós tivéssemos vencido, não tivéssemos sido prejudicados como fomos prejudicados hoje, se também não tivéssemos jogado algumas situações de jogos tão mal como jogamos uma parte com o Palmeiras e uma parte com o próprio Atlético Mineiro, mas depois recuperamos no segundo tempo, buscamos os empates. Mas é claro que o resultado não veio porque o Grêmio não fez por merecer. Essa é a situação bem clara, vamos colocar isso. O empate foram resultados justos porque jogou bem os segundos tempos de ambas as partidas. E hoje houve uma injustiça tremenda, mas evidentemente que esses resultados comprometeram e comprometem fundamentalmente uma perspectiva de ser campeão do Brasil no ano de 2020 e 2021. Pois é, presidente, tem esses números ruins contra os clubes da parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Grêmio acaba perdendo essa invencibilidade em clássicos grenais, o torcedor está pressionando, até pedindo um desempenho melhor. Como o Grêmio vai tentar ajustar os problemas que entende que são os seus erros? Porque no mês que vem já tem a final da Copa do Brasil. É Bruno Soares, da Rádio Grenal. O Grêmio ajustar os seus problemas, os seus erros contra erro de arbitragem, contra situações não feitas, não tem como ser, não se tem solução a respeito disso. Não se tem solução sobre erro de arbitragem de uma maneira tão importante e tão decisiva. Quanto isto, só tem uma solução que não compete a nós, né? Não compete lamentavelmente a nós. Nós vamos examinar as circunstâncias, vamos examinar e vamos avaliar os resultados de tudo isso, e a partir das análises que vamos fazer, a gente vai tomar algumas posições, sim. Uma já relatei aqui. Fique tranquila a Comissão Nacional de Arbitragem, fica tranquilo lá a ANAF. Pode ficar todo mundo tranquilo que o Grêmio dessa vez não formalizará nenhuma situação de reclamação, mesmo porque, sinceramente, hoje ficou escancarado que nós vivemos uma crise de capacitação, uma crise de qualificação, uma crise de política de qualificação da arbitragem brasileira. Isso para nós está muito claro, né? Está muito claro. Então não tem problema nenhum. Isso aqui eu não faço em tom de crítica a ninguém, nem tampouco. Isso é uma situação que está vista. Está vista, e também não estou ofendendo aqui o campeonato, não estou ofendendo ninguém, nem desmerecendo o campeonato, porque o campeonato quem proporciona é a própria CBF, quem deveria tomar essas providências é exatamente a própria CBF, não somos nós que não somos responsáveis pela arbitragem brasileira. Agora, os erros do Grêmio são, por uma situação como essa, praticamente nos retiraram, por uma situação de injustiça na arbitragem, nos retiraram fora de qualquer condição de disputar um título nacional através do Campeonato Brasileiro, mas a outra condição é que o Grêmio vai disputar uma final da Copa do Brasil. Então, na verdade, os nossos erros são nossos, internos se avalia assim, e, sinceramente, dentro do controle no ambiente do futebol é para ser avaliado internamente, não temos que dar satisfação, a não ser internamente a nossa torcida e, de modo particular, aqueles que estão na nossa volta.
Eu.